A morte do Papa Francisco em 21 de abril de 2025, aos 88 anos, desencadeou uma onda de luto e homenagens em todo o mundo. Foi um espetáculo de pesar, mas não do tipo que se poderia esperar para o vigário de Cristo. A manifestação de tristeza veio principalmente do mundo secular, de chefes de Estado, celebridades e organizações internacionais, e não dos fiéis tradicionalistas da Igreja Católica. O mundo lamentou Francisco como um campeão da justiça social, uma voz para os pobres e um incansável defensor da paz. Líderes de nações distantes e próximas, representando diversas ideologias e crenças, uniram-se em seus elogios ao falecido pontífice. Dos corredores das Nações Unidas às capitais do entretenimento de Hollywood, as homenagens jorraram, celebrando Francisco como uma figura transformadora que transcendeu as fronteiras religiosas. No entanto, em meio a esse coro de adulação global, um silêncio inquietante pairava no ar. Os tributos, embora efusivos em seus elogios ao humanitarismo e à diplomacia de Francisco, eram visivelmente desprovidos de qualquer referência significativa à doutrina ou tradição católica. A própria essência de seu papado, seu papel como supremo mestre e defensor da fé católica, parecia ter sido completamente esquecida, ou talvez deliberadamente ignorada. Este silêncio retumbante do mundo secular em relação aos princípios fundamentais do catolicismo fala muito sobre o legado do Papa Francisco. Revela um pontificado que, embora celebrado pelo mundo, parece ter se desviado do caminho iluminado por seus predecessores. É um legado que deixou muitos católicos fiéis perplexos e profundamente perturbados. O mundo abraçou Francisco como um dos seus. Líderes mundiais, muitos sem nenhuma ligação com a Igreja Católica, correram para expressar suas condolências e encher de elogios o pontífice falecido. Emmanuel Macron, da França, elogiou o compromisso de Francisco com a paz. Os ex-presidentes dos Estados Unidos, Trump, Obama e Biden, prestaram homenagens, destacando sua defesa dos pobres e marginalizados. Até Vladimir Putin, da Rússia, juntou-se ao coro, reconhecendo os esforços de Francisco em prol do diálogo e da compreensão. A indústria do entretenimento, um reino frequentemente em desacordo com os valores católicos tradicionais, também se juntou à onda de pesar. Celebridades como Leonardo DiCaprio, um ativista ambiental declarado, elogiaram a encíclica Laudato Si de Francisco e seu compromisso com o ambientalismo. Outros, como Whoopi Goldberg e Russell Crowe, exaltaram sua humildade e compaixão. O elogio quase universal de setores seculares, embora aparentemente um testemunho do apelo generalizado de Francisco, levantou bandeiras vermelhas para muitos católicos tradicionais. As mesmas entidades que historicamente se opuseram aos ensinamentos da Igreja sobre questões como aborto, casamento entre pessoas do mesmo sexo e contracepção, agora eram as que exaltavam suas virtudes. Essa dissonância, essa incongruência entre o abraço do mundo secular a Francisco e sua rejeição às doutrinas católicas essenciais foi uma fonte de profunda inquietação. Isso não era apenas uma questão de opiniões divergentes sobre questões sociais ou políticas. Atingiu o próprio coração da missão da Igreja, a salvação das almas. O mundo secular, por sua própria natureza, opera de acordo com um conjunto diferente de valores, valores frequentemente diametralmente opostos aos ensinamentos de Cristo. Quando o mundo celebra um Papa, é crucial perguntar: quais aspectos de seu papado eles estão celebrando e a que custo? Em meio à enxurrada de tributos, o silêncio sobre questões de doutrina católica era ensurdecedor. O mundo elogiou a compaixão de Francisco e seu compromisso com a justiça social, mas convenientemente ignorou sua postura em questões como aborto, contracepção e a indissolubilidade do casamento, questões sobre as quais os ensinamentos da Igreja permaneceram inalterados por milênios. A grande mídia, em sua cobertura do papado de Francisco e sua morte,
ignorou amplamente seu papel como defensor da ortodoxia católica. Eles se concentraram em seus pronunciamentos sobre mudança climática, imigração e desigualdade econômica, questões de inegável importância, mas que não constituem o núcleo da fé católica. Essa reportagem seletiva, essa omissão deliberada dos pronunciamentos de Francisco sobre questões de fé e moral, pintou um quadro distorcido de seu papado. Apresentou ao mundo um Francisco de sua própria criação, um humanitário compassivo, um campeão de causas progressistas, mas não necessariamente um defensor inabalável da fé católica. Esse silêncio sobre questões de doutrina não se limitou à mídia secular. Mesmo dentro da Igreja, havia uma relutância palpável em abordar os pronunciamentos ambíguos de Francisco sobre certas questões morais. Essa relutância, esse medo de se envolver em um debate aberto e honesto, só serviu para aprofundar a sensação de confusão e incerteza entre os fiéis. Desde o início de seu pontificado, os católicos tradicionalistas viram o papado do Papa Francisco com uma mistura de apreensão e consternação. Sua ênfase na justiça social e no ambientalismo, embora louváveis em si mesmas, pareciam ofuscar os ensinamentos perenes da Igreja sobre fé e moral. Essa mudança de ênfase, esse aparente afastamento do foco tradicional da Igreja na salvação das almas, foi percebido por muitos como uma traição à missão da Igreja. Os pronunciamentos de Francisco sobre questões como divórcio e homossexualidade, muitas vezes caracterizados por ambiguidade e falta de clareza, alimentaram ainda mais as ansiedades dos católicos tradicionais. A falta de forte condenação ao aborto, uma questão que atinge o próprio coração do ensinamento da Igreja sobre a santidade da vida, foi particularmente preocupante. Embora Francisco certamente tenha se manifestado contra o aborto em inúmeras ocasiões, seus pronunciamentos muitas vezes careciam da clareza e contundência de seus predecessores. Essa suposta suavização da postura da Igreja em relação a uma questão moral tão fundamental foi profundamente perturbadora para muitos. Somando-se ao desconforto estava a abordagem de Francisco ao diálogo interreligioso. Embora o diálogo com outras religiões seja inegavelmente importante, muitos católicos tradicionais sentiram que Francisco, em sua ânsia de construir pontes, minimizou a singularidade da fé católica e sua reivindicação de ser a única igreja verdadeira estabelecida por Jesus Cristo. A homenagem mais surpreendente e talvez mais reveladora veio de uma fonte inesperada: os maçons. Esta organização secreta, historicamente condenada pela Igreja Católica por suas crenças relativistas e naturalistas, emitiu um comunicado lamentando a morte do Papa Francisco. Eles elogiaram sua governança e seus esforços para promover o diálogo e a fraternidade. Esse gesto sem precedentes, essa demonstração pública de luto por um Papa, por uma organização tradicionalmente vista como antagônica à Igreja, enviou ondas de choque pelo mundo católico. Para os católicos tradicionais, foi a confirmação de seus piores medos, que Francisco havia se alinhado muito proximamente com o espírito do mundo, comprometendo assim a integridade espiritual da Igreja. A condenação da maçonaria pela Igreja não é uma mera curiosidade histórica. Está enraizada na incompatibilidade fundamental entre os princípios da maçonaria, que incluem relativismo, naturalismo e indiferentismo, e os ensinamentos da Igreja Católica. Para os maçons lamentarem a morte de um Papa e fazê-lo publicamente é um ato altamente simbólico que não pode ser facilmente descartado. Este evento, mais do que qualquer outro, encapsula o mal-estar e a desorientação sentidos pelos católicos tradicionais durante o pontificado de Francisco. Destaca o abismo percebido entre seu papado e os ensinamentos e tradições da Igreja, um abismo que muitos temem que terá consequências duradouras e prejudiciais para os fiéis. A manifestação de luto de instituições e figuras seculares
juntamente com a homenagem sem precedentes dos maçons, revela uma verdade perturbadora sobre o pontificado de Francisco. Foi um papado inegavelmente alinhado com o espírito do mundo, um papado mais focado em preocupações temporais do que nas verdades eternas da fé católica. Esse alinhamento com o mundo teve um custo, o custo de negligenciar, se não minimizar completamente, os ensinamentos inegociáveis da Igreja sobre fé e moral. Foi um custo que os católicos tradicionais acreditam que foi muito alto, um custo que colocou em risco a própria alma da Igreja. O mundo, em seu elogio a Francisco, celebrou os aspectos de seu papado que ressoaram com sua própria visão de mundo secular. Eles celebraram sua compaixão, sua tolerância, sua disposição de dialogar com aqueles que rejeitam os ensinamentos da Igreja. O que eles não celebraram, o que eles não podiam celebrar, foi seu papel como vigário de Cristo, o supremo mestre e defensor da fé católica. Essa dissonância, essa desconexão entre a percepção do mundo sobre Francisco e seu verdadeiro papel como chefe da Igreja está no cerne do mal-estar sentido pelos católicos tradicionais. É um mal-estar que advém de um medo profundo de que a Igreja, sob a liderança de Francisco, tenha perdido seu caminho, abandonando sua missão de fazer discípulos de todas as nações em favor de uma mensagem mais palatável, mas em última análise vazia, de paz e justiça social. O legado do Papa Francisco é de crise e confusão. Crise, porque seu pontificado exacerbou as divisões já existentes dentro da Igreja, criando uma cunha entre aqueles que abraçam sua visão de uma Igreja mais aberta e inclusiva e aqueles que permanecem firmes em sua adesão à tradição. Confusão, porque seus pronunciamentos frequentemente ambíguos sobre questões de fé e moral deixaram muitos católicos incertos sobre o que a Igreja realmente ensina. Essa crise de fé, essa sensação de desorientação e incerteza é talvez o aspecto mais prejudicial do legado de Francisco. Quando os fiéis não podem mais olhar para o Papa em busca de orientação clara e inequívoca sobre questões de fé e moral, o próprio fundamento da Igreja é abalado. As consequências dessa crise já estão sendo sentidas. A frequência à missa continua a diminuir, particularmente no Ocidente. O sacerdócio está em crise, com cada vez menos homens atendendo ao chamado para servir. E talvez o mais alarmante seja a crescente sensação de apatia e indiferença entre muitos católicos, que parecem ter perdido de vista as demandas radicais do Evangelho. Nestes tempos de crise e confusão, é imperativo que os verdadeiros pastores da Igreja, aqueles bispos e cardeais que permanecem fiéis aos ensinamentos perenes da Igreja, falem com clareza e coragem. Eles devem desafiar os erros da época, mesmo quando esses erros emanam do próprio Vaticano. O silêncio, diante de tão graves ameaças à fé, não é uma opção. As almas de incontáveis católicos estão em jogo. Os verdadeiros pastores da Igreja devem estar dispostos a abraçar as palavras de São Paulo, que exortou Timóteo. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Os fiéis procuram orientação, para ter certeza de que a Igreja que amam não abandonou os ensinamentos de Cristo. Eles procuram pastores que os conduzam não às promessas efêmeras do mundo, mas às verdades eternas do Evangelho. Apesar dos desafios que a Igreja enfrenta, há motivos para a esperança. As portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja fundada por Cristo. A fé que resistiu às tempestades dos séculos passados resistirá a esta tempestade também. A chave para resistir a esta tempestade está em permanecer firmemente ancorado na rocha da tradição. Os ensinamentos da Igreja, transmitidos através dos séculos, não são meras peças de museu para serem admiradas à distância. São verdades vivas, tão relevantes hoje quanto eram há 2000 anos. Os fiéis devem resistir ao fascínio da novidade,
A tentação de se conformar às areias, sempre movediças da opinião secular. Devemos nos apegar às verdades que resistiram ao teste do tempo, às verdades que oferecem verdadeira liberdade e felicidade autêntica. Nas palavras de São Paulo, mantém firme e guarda as tradições que te foram ensinadas, seja por palavra, seja por nossa epístola. Que nós, nestes tempos turbulentos, permaneçamos firmes em nossa fé, inabaláveis em nossa esperança e fervorosos em nosso amor por Cristo e sua Igreja. O futuro pertence àqueles que permanecem fiéis até o fim.